Ei, você mesmo, leitor e leitora do Portal do Holanda, eu sou Humberto Amorim e estou de volta com muito mais entusiasmo do que geralmente eu tenho. Toma conta de mim quando inicio essas entrevistas, porque hoje eu vou entrevistar um grande cientista, eu vou entrevistar um grande amazônida, eu vou entrevistar uma pessoa pela qual eu nutro muito carinho e muito respeito e muita amizade. Porque a nossa amizade é histórica. A nossa amizade é marcada por lembranças inesquecíveis de confraternizações, de congraçamento. E como Manaus cresceu? Há tempos eu não conversava, não via Manuel Augusto Pinto Cardoso. E olha só, esse é o meu amigo, é um amigo de muitos anos, muitas alegrias. Mas ele desenvolveu-se ao longo dos anos, e quando eu digo que ele é um grande cientista, ele é uma pessoa profissionalmente exemplar. Ele é um engenheiro eletricista. Ele é pós-graduado em eletrônica digital pela COP, da UFRJ. Ele é mestre em ciências em engenharia eletrônica pela COP também, UFRJ. Ele é doutor em engenharia de produção pela COP, UFRJ. E já recebeu a comenda de medalha de ouro da cidade de Manaus, em 2008. Prêmio Nacional de Informática, categoria Hardware, SEI, Modata e Fundação Roberto Marinho. Ele é professor assistente do Departamento de Eletrônica e Telecomunicação da Universidade Federal do Amazonas e também diretor-presidente da MAP Cardoso, a sua empresa particular. O Manuel Augusto Pinto Cardoso é vice-presidente do Instituto de Tecnologia José Rocha Sérgio Cardoso, que foi seu pai, seu querido pai, e também meu amigo. Conselheiro da Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica, FUCAP. Conselheiro fundador da Escola Técnica de Injeção Plástica da Fundação Rede Amazônica, que foi fundada por outro amazônida fenomenal, doutor Felipe Dal. Pesquisador do Núcleo de Tecnologia no TEL da Universidade Federal do Amazonas. Podem ficar certos de uma coisa: as abordagens que faremos nesta entrevista serão abordagens de importância vital, porque delas nós vamos retirar as avaliações e opiniões e observações de um grande cientista e, como eu disse, de um homem nascido em Manaus, do Amazônida, como se diz por aí, da gema, e ele é o Manuel Augusto Pinto Cardoso. Nós voltaremos já já. Este assunto que vai da nova indústria 4.0 até a biotecnologia, os assuntos referentes à Zona Franca de Manaus tão em voga atualmente, esses assuntos todos serão tratados aqui com esse querido amigo, esse irmão querido do meu coração. Voltamos já já. Se quero te amar e te amar, e te amar muitos anos, cuida bem de mim. Então misture tudo dentro de nós. Bem, nós estamos de volta e agora a notícia se torna muito mais importante, mais reinante nessa entrevista, porque eu passo a palavra com as minhas boas-vindas ao Manuel Cardoso. Querido, seja bem-vindo à Hora do H. É uma honra te receber aqui, Manuel. A honra e o prazer é todo meu, Humberto. Você é um amigo de longa data, que você bem colocou. Eu faria apenas uma pequena correção. Eu fui do conselho da FUCAP, saí há 2 anos atrás, era conselheiro por notório saber. A ideia era trazer projetos para dentro da FUCAP, que é uma instituição que eu acho que tem uma importância estratégica para a nossa região. Ela, durante 30 anos, formou profissionais que foram fundamentais para que a nossa indústria hoje tivesse o patamar de maturidade
de competência que ela tem. Eu acho que é propício nesse momento que nós estamos vivendo um debate acirrado sobre as mudanças estruturais que se pretende fazer para o Brasil, principalmente na questão da reforma tributária, né? A gente tem que olhar isso com muita serenidade, Humberto. É claro que eu não concordo com o posicionamento que foi apresentado pelo ministro da Economia naquela entrevista que foi dada recentemente, mas nós temos que entender que o Estado brasileiro precisa se modernizar. Chegou o momento de que nós precisamos diminuir essa carga tributária para que o país possa se impulsionar na sua capacidade de empreendedorismo, de geração de riquezas. Quer dizer, a mudança é necessária mesmo, não é, Manuel? Agora, como é que eu acho que teria que ser a postura do Estado, né, a postura de nós, amazônicos? Nós teríamos que ter uma posição proativa, não reativa. Porque até hoje, o que sempre acontece? Tomam-se decisões, nós somos participados já quando uma situação em que vai gerar conflito, desgaste, etc. e tal. Decisões tomadas em Brasília. Em Brasília, que a gente sabe que tem núcleos de poder econômico de outras regiões que fazem uma pressão contra a Zona Franca de Manaus nas últimos 50 anos de existência da Zona Franca. Então, a minha sugestão, Humberto, é que o Estado do Amazonas montasse ou contratasse uma consultoria na área tributária, juntando as competências regionais, pessoas que tenham notório saber no setor, para que a gente possa acompanhar as discussões do que virá a ser essa reforma tributária. E, em cima disso, dessas discussões, podemos estabelecer algum mecanismo que mantenha as vantagens competitivas da Zona Franca de Manaus. Manuel, essa sua sugestão, primeiro, você já fez chegar no local ideal para ela ser avaliada e também a ideia é o quê? Formar um comitê de notáveis para justamente ouvir e deglutir isso aí, tá? E para ver o que dá, é isso? Para ser sincero, Humberto, a primeira vez que eu estou colocando essa ideia é aqui contigo. Eu ainda não tive a oportunidade de estar discutindo esse assunto com outras pessoas, mas o que eu vejo é o seguinte: pela experiência que a gente vivencia lá fora, o que nós temos que fazer é gerar uma proposição estruturada, consistente. Daí eu sugeriria que o governo do Estado, creio eu, que tem que ser o grande proponente disso, contratasse uma consultoria, né, crível, se possível até com respaldo internacional, para que pudesse nos auxiliar na discussão dessa reforma tributária. E como ponte de ligação do contexto político, do contexto social, do contexto estratégico do Estado, nós estaríamos trazendo também as nossas universidades, tanto a Universidade da UEA quanto a Universidade da UFAM, né, onde nós temos grandes cabeças dentro dessas universidades, para participar junto com esse pessoal, para que possamos participar da discussão do ponto de vista técnico sobre a reforma tributária. Isso jamais foi feito, Manuel? Que eu saiba não. Porque eu vejo o seguinte: não adianta a gente procurar polemizar, discutir, xingar. Tarde demais, né, Manuel? Inclusive. Isso não agrega absolutamente nada. A gente tem que entender que um dia ia chegar. E esse dia chegou. Nós precisamos modernizar o Estado brasileiro. Manuel, uma coisa que é importante saber de você. Tem um grupo aí realmente falando alto e chateado com o posicionamento do ministro. Nós não vamos entrar nesse mérito, não estamos aqui para isso. Mas me diga uma coisa, Manuel, 50 anos nada foi feito em termos de um novo modelo. Zero. Okay. Então, muito bem, isso aí também não adianta a gente... Mas, Manuel, quanto tempo levará agora para a gente trabalhar em cima da construção de um novo modelo, para o mais rápido possível implementar esse novo modelo? Porque enquanto esse lobo não vem, o que vai acontecer, Manuel, é que nós vamos continuar dependendo única e exclusivamente do modelo que nós temos aí por 50 anos e nada foi feito. Você concorda com isso? Veja só, Humberto, primeiro queria deixar bem claro que isso até não é mais só uma opinião minha, isso é uma constatação
feita recentemente por um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas, que é a instituição acadêmica mais reconhecida internacionalmente que o Brasil tem, onde mostra que o modelo Zona Franca de Manaus é um modelo vitorioso, porque ele dá um retorno positivo para a sociedade. E eu falo da sociedade amazonense, da sociedade brasileira. Sim, sim. Né? Isso é evidente, né, mano? Isso aí é indiscutível. Tanto é que nós temos um reconhecimento recente da OMC que nos excluiu da questão da lei de informática. Ela enxerga o valor estratégico do modelo econômico que nós temos aqui, que é preservacionista, sem dúvida, mas que desenvolve a sociedade local sobre vários aspectos. É claro que quando você concentra todo o teu suprimento numa via só, você se fragiliza. E a única coisa que a gente sabe, isso não é dito por mim, isso é dito por um pensador pré-socrático chamado Heráclito de Éfeso, que dizia que a única coisa que nunca vai mudar é a mudança. Então um dia ela chega. E eu acho que ela chegou. Chegou para um momento que é uma mudança que não se regionaliza apenas para nós, mas do país todo. E nesse sentido eu acho que sim, nós temos alternativas. Alternativas hoje que, graças a essa evolução tecnológica, elas se podem viabilizar muito mais rapidamente. Eu já expus isso algumas vezes, e recentemente numa conversa com o Coronel Menezes, da SUFRAMA, eu coloquei isso, tenho enfatizado que isso poderia ser um esforço pautado principalmente pela nossa UEA, né? Junto com a nossa UFAM. Nós temos hoje 2 reitores que são extremamente proativos em estar fazendo com que a universidade exerça seu papel fundamental dentro da sociedade. Mas, e particularmente, eu falo a UEA, porque hoje a UEA ela já tem uma relação muito forte com a Universidade de Harvard. Nós temos um projeto sendo feito aqui pelo nosso colega, o professor Rodrigo, um trabalho belíssimo sobre a química da atmosfera que a Harvard tem feito com o apoio da Isso está em Fundação desenvolvimento, UFEL. isso? Isso está sendo feito, acho que valeria até a pena se divulgar mais, que é um projeto de reconhecimento internacional. Muito bem, o que era a minha proposição? Hoje, um dos segmentos industriais de maior rentabilidade que existe é a área de remédios, né, cosméticos. E nós, quando formos analisar, por exemplo, alternativas para cá, a gente faz um SWOT, onde vê onde estão as fragilidades, onde somos fortes, as oportunidades, etc. E nós temos, com uma oportunidade que eu tive nos Estados Unidos, eu coloquei, nós temos o maior laboratório de vida do planeta. Nós temos aqui centenas de milhões de anos de aperfeiçoamento do processo de seleção natural que o bioma da Amazônia oferece, que é fantástico. Você pega o bioma da copa das árvores, é uma. No pé dessas árvores, é outro. Então, o nível de conhecimento que isso pode nos ofertar é fantástico. Nós temos uma riqueza verde visível, bem aí. Visível, com um detalhe. Os últimos avanços na tecnologia dessa área propiciam uma capacidade de oportunidade em cima desses recursos fantástico, né? Você vê aí recentemente a inovação do CISP, que é como você pode fazer edição genética, uma ferramenta fantástica. Você vê as aplicações disso, é onde uma das minhas áreas de atuação, que é a inteligência artificial, que pode fazer correlações e desvelar relações e conhecimentos em cima de uma grande massa de dados, que para nós, na condição humana, seria impraticável. Então, o que eu coloquei? Nós poderíamos, junto com, no caso, a UEA, que assim, tem essa relação, nós poderíamos fazer com Harvard uma parceria. E essa parceria é totalmente viável, Humberto. É totalmente viável, está praticamente pronto. Que seria botar um escritório avançado de Harvard aqui em Manaus, na UEA. E seria para quê? E ele abrigaria os cientistas de Harvard aqui nesse escritório, que interagiam com os nossos cientistas. Faríamos um planejamento macro que eu colocaria da seguinte forma. Veja bem, nós poderíamos estar, através de Harvard, atraindo as grandes empresas do setor. Elas não investem milhões de dólares, elas investem bilhões. Você tem uma ideia, o Viagra, que a Pfizer investiu 4 bilhões de dólares, já deu um retorno, segundo eu sei, de 40 bi. Eles investiram 4 bi em pesquisas. E voltou já 40 bi.
E a Pfizer hoje comprou empresas que eram muito maiores do que ela. E veja só, quando você tem essa riqueza de diversidade do bioma da Amazônia, as oportunidades de você gerar novos produtos, enfim, é imensa. O que precisaríamos fazer? Poderíamos fazer um modelo semelhante que se faz, por exemplo, com exploração de petróleo. Que seria o quê? Você alocaria para uma empresa que quisesse investir aqui, uma região, poderia ser no interior, de preferência no interior, onde aquela região ali, aquele bioma que tivesse ali, eles poderiam estudar, explorar. Eles pagariam royalties para o Estado. Todas as patentes geradas, que as pesquisas teriam que ser feitas lá. Sim, claro. E as patentes geradas ali teriam uma porcentagem que também pertenceria ao Estado do Amazonas. Tudo isso seria pré-estabelecido e tudo acabou. bem acordado, Sim. né? Juridicamente, etc. Com um detalhe: essas empresas, num primeiro momento, elas tentariam contratar os profissionais que tenham aqui no mercado, seja no Amazonas ou no Brasil, mas provavelmente trariam pesquisadores de fora. Ela teria que ter um compromisso, vamos supor que fosse um contrato de 30 anos, ela teria um compromisso que depois de 10 anos, 60% dos pesquisadores teriam que ser brasileiros. Para quê? Aí vem um fenômeno que a gente usa, a gente chama de mecânica estatística, né? A probabilidade. Depois de 15, 20 anos, dos pesquisadores que nós tivéssemos, seria natural surgir aqueles que têm um espírito empreendedor, onde fariam os spin-off. Ou seja, sairiam empresas de dentro dessas grandes empresas já com conhecimento e com competências específicas, gerando novas empresas aí, então, regionais. E isso pode acontecer rapidamente, não é? Muito rápido, muito rápido. Com um detalhe, isso tem um potencial de atração de investimentos imenso, porque a gente sabe que existe a biopirataria. E não vai se resolver com o nível de fronteira que nós temos no Estado, não vai se resolver com policiamento. Não. O que você tem é que fazer com que essas empresas sejam atraídas para desenvolver um trabalho dentro de compliances internacionais. Mas o que é mais importante, Humberto, é a oportunidade de nós levarmos isso para uma interiorização do Estado. Os investimentos que fossem feitos poderiam ser alavancadores do desenvolvimento socialmente falando, Sim. regionais. Até gerar o retorno de pessoas que vieram para Manaus, e o que estão em péssimas condições, e ao mesmo tempo criar o que realmente todo mundo no interior quer, emprego e renda ali em loco. Com um detalhe. Eu sempre digo que nós temos que fazer uma diferenciação de recurso com riqueza. Quando a gente fala do bioma da Amazônia, nós estamos falando de recurso. Quando nós temos o conhecimento de aplicar nesse recurso transformações que agreguem alto valor para a sociedade, aí nós estamos gerando riqueza. E essa riqueza só se faz através da educação, não existe caminho alternativo a isso. Então, essa, por exemplo, é uma proposição a ser colocada sobre uma alternativa de desenvolvimento econômico que não ficaria apenas na cidade de Manaus, Se estenderia para o interior. Doutor Manuel Cardoso, a biotecnologia, ela orienta tudo em termos de se aproveitar as riquezas da floresta, respeitando a biodiversidade, o meio ambiente, etc, etc. Então, a biotecnologia é fundamental ter a sua aplicação nesse projeto. Sem dúvida. Olha, eu já citei anteriormente, há uns 2, 3 anos atrás, eu tive a oportunidade de conversar com um investidor da Irlanda do Norte, ligado à comunidade europeia. E o interesse deles era comprar biomassa aqui. Porque na Europa está havendo uma política de não utilização mais de matrizes energéticas não renováveis. Então eles compram muito biomassa dos Estados Unidos, da China, só que essas biomassas elas têm uma origem duvidosa. É danosa. É danosa também. Carvão e etc. E aí eles tinham interesse de pegar aquela biomassa que tem na Amazônia, por exemplo, quando você vê os troncos descendo o rio. Né, e é um fenômeno natural. Natural, né? A gente sabe que a própria floresta, ela produz e absorve o gás carbônico que ela gera. E aí ele disse o seguinte: olha, nós fizemos uma experiência com a cidade de Borba, no Amazonas, professor. Só que deu problema, a gente queria comprar a biomassa da babosa, que faz o óleo, né? E o que a gente queria comprar era o que resultava do processo, ou seja, o que ficava como lixo. Sim. Que tem um potencial energético, orgânico muito grande. Mas
tinha uma dificuldade que era a sazonalidade. Quando ele conversou isso comigo, ele disse, olha, você pode ter várias fontes para essa biomassa. E nem é pegar o tronco que está descendo o rio, não, meu amigo. Eu vou dar um exemplo para você, citei para ele. Você pega a juta. Quando você tira a fibra da juta, o material que fica jogado na natureza, a casca dela, aquilo, ela produz metano, que é 10 vezes mais danoso do que o dióxido de carbono. E esse metano tem um potencial energético também muito maior. Ora, se você pega essa massa, você faz as petecas, é um processo industrial chamado crush. Você vai comprimindo, formando petecas, e a partir dali você pode botar no container, etc. E tal, onde essa empresa da Europa se propunha, inclusive, a financiar quem quisesse fazer essa empresa, a financiar toda a parte de logística, né? E aí eu comecei a comentar com ele sobre outros tipos de biomassas que poderiam ser coletadas para cobrir todas as sazonalidades. Ele ficou extremamente interessado na época. Eu passei esses contatos todos, que era, como eu falei, eu era na época conselheiro por notório saber da FUCAP, passei isso para a FUCAP para que ela desenvolvesse o trabalho, mas infelizmente a pessoa inclusive que estava à frente era um amigo meu, falecido amigo Renato Frota, grande amazônia. Grande figura, querido amigo. Grande figura. E acabou não tendo continuidade. Então, o que eu vejo, Humberto, é que chegou a hora de se pensar de forma estruturada, sistêmica, sobre a questão das alternativas, mas num foco sem apegos emocionais, mas com uma visão de médio e longo prazo sobre as alternativas tecnológicas, né? E nós temos muitas oportunidades. Agora, que fique claro, se nós queremos trazer o estado do Amazonas para um estado realmente profícuo em termos do desenvolvimento econômico e social, nós temos que lembrar que a riqueza que precisamos gerar, ela não vai estar no ambiente, ela vai estar nas pessoas, na capacidade, no capital intelectual que nós conseguimos desenvolver na sociedade. Professor Manuel Cardoso, me diga uma coisa. Agora, a situação nossa, para resumir essa ópera, estamos até iniciando o Festival de Ópera em Manaus, dia 8, daqui a 6 dias. Me diga uma coisa, agora a situação é vencer ou vencer, não tem outra saída. Nós temos que vencer através de um novo modelo, nós temos que lutar para ter implementado um novo modelo e levar muito a sério essas sugestões que o senhor está dando. Porque elas estão aí, não é? Sim. Totalmente viáveis. Eu acho que é o momento de haver um sentimento de união, pensamento coletivo, né? Principalmente todos nós que temos um carinho muito grande pela nossa terra, e termos, é claro, os nossos representantes como os principais proponentes no campo político. Professor Manuel, eu li o seu currículo, mas não mencionei aqui, eu só coloquei o seu título na moldura de divulgação, que o senhor é um cientista digital. Eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: o senhor se revelou como um grande inventor através do Julia. Eu queria que o senhor nos explicasse, primeiro, essa inspiração, de onde veio a inspiração para desenvolver esse invento. Se o senhor tem outros inventos que não são tão conhecidos como o Julia, e como é que o senhor se sente em relação a esses inventos e os benefícios que eles têm proporcionado às pessoas? Essa é uma história interessante que tu me pergunte isso, porque aí eu já tive outra oportunidade de falar sobre isso, mas é sempre bom relembrar. Essa história de tecnologia assistiva na minha vida começa há 30 anos atrás, quando eu criei o primeiro mouse ocular. Eu constatei uma situação de um rapaz que tinha sofrido um acidente, tinha ficado tetraplégico, só mexia os olhos, aquilo me impactou bastante. Fui estudar sobre a anatomia do movimento dos olhos, movimento muscular, e acabei criando o mouse. Na época eu ajudei a criar uma fundação aqui em Manaus, onde eu já passei o projeto do mouse, achando que aquilo ali era uma situação pontual e que eu não me envolveria mais. E meu foco sempre foi na área de automação. A gente desenvolveu e criou um sistema de automação que hoje a gente tem a oportunidade de estar sendo utilizado na China, na Europa. Para a gente entender a energia
o impulso que vai dos olhos, já que ele só mexia com os olhos, que vai para o mouse, isso é que faz. O mouse. Naquela época, porque hoje eu já tenho um outro tipo de mouse. Naquela época é o seguinte, o que eu percebi, né? Eu sempre digo, um silogismo. Todo movimento mecânico que você tem no corpo é feito por músculo. Todo músculo é excitado eletricamente. Então eu peguei um livro de anatomia, de medicina, né? E fui entender como é que os músculos mexem o movimento dos olhos, longitudinais e vertical, e o piscar. E a partir dos sinais elétricos que eu pegava disso, usando uma eletrônica que eu tinha criado, a gente identificava quando a pessoa olhava para a direita, à esquerda, para cima, para baixo e piscava. E ao fazer isso, na tela do computador tinha um teclado virtual, o movimento do cursor em cima das teclas, quando chegava na tecla que queria, piscava, letra por letra a pessoa voltava a se comunicar. Hoje, para você ter uma ideia, passados 30 anos, já tem várias universidades. Hoje eu estou fazendo para uma moça que sofreu um acidente, ela era ginasta olímpica lá em Taubaté. Ela errou o salto e acabou caindo mal e seccionou a C1. E ela está hoje tetra. Hoje a gente está usando uma câmera. O tetra, o único movimento que lhe resta são os olhos. Dependendo do seccionamento, veja bem, tem tetra que fala, tem tetra que mexe com a cabeça. Depende muito do nível de seccionamento que ela teve. Então, no caso dela, é muito grande, ela inclusive respira por uma traqueal, então ela não fala. E aí nós estamos usando uma câmera, onde eu pego o fundo de olho que é branco e a pupila que é escura, e através de processamento de imagem, né, visão robótica, que é uma coisa que a gente usa no dia a dia da automação em fábrica, ele identifica onde vai o movimento. Então não precisa mais usar sensor colado na pele. E aí ele reconhecendo isso, ele faz a mesma coisa que o outro mouse fazia, sem precisar encostar nada. A gente deve estar implementando nele, inclusive a gente teve até a oportunidade de conversando com o Dr. Khalil lá do Sírio-Libanês. Eles têm interesse de usar esse sistema lá também para aqueles pacientes com AVC, enfim, aqueles pacientes que não têm a menor condição de poder se comunicar. A gente também, e aí eu espero em breve estar disponibilizando também, a gente fez uma outra tecnologia que é baseada no que a gente chama de Brain Computer Interface. Essa foi particularmente voltada para pacientes com ELA, que é esclerose lateral amiotrófica. Nesse caso, essas pessoas têm dificuldade, inclusive, de movimento dos olhos, né? E nesse caso a gente usa sensores que a gente pega posições no crânio, os sinais elétricos do cérebro. Eu particularmente foquei numa solução que é os sinais característicos de quando você movimenta a mão direita e a mão esquerda, porque dada a complexidade mecânica dos dedos da mão, ele abrange uma região significativa do cérebro, onde nascem os sinais que fazem esse movimento. E para essas pessoas, apesar de não ter mais movimento, o fato de ela pensar em querer fazer o movimento mesmo não fazendo, o sinal se origina no cérebro. Nós capturamos esses sinais, identificamos quando ela pensa que vai mexer com a mão direita e esquerda, e esses dois sinais eu usei o código Morse, ponto, traço. Então, a letra A, por exemplo, é direita, esquerda, a letra B é direita, direita, esquerda, e essa pessoa com uma sequência de pensamentos. E essa pessoa é treinada, inclusive para ela usar esses movimentos para identificar as letras. Exatamente. E com isso ela consegue escrever e voltar a se comunicar. Fabuloso, Manel. Manel, eu vou fazer uma pergunta. Realmente, eu vou usar duas palavras aqui: neófito e leigo, puro. Isso que você acaba de descrever para a gente tem alguma coisa a ver com essa indústria 4.0 que estão falando aí, ou não? Tem. Ela tem E como é que você vê? Estou falando muito na 4.0 agora. Como é que você vê a 4.0? É realmente uma grande saída, uma grande sacada essa indústria? Veja bem, eu diria para você que ela é uma evolução natural de todas as transformações e mudanças que o mundo vem tendo nas últimas 4 décadas. Eu digo para ti que, praticamente, a 4.0 ela vem com a ascensão da tecnologia da informação. Então, se nós considerarmos o final da década de 70, o surgimento dos computadores pessoais lá do Apple, do Steve Jobs, etc. Mas das 20 tecnologias que eu diria para você que compõem a 4.0, uma delas foi o grande catalisador, que foi a internet. E outra muito importante também foram os smartphones.
né, que, de uma certa forma, promoveram uma aceleração do desenvolvimento tecnológico do setor e que levou hoje a você comprar sensores extremamente baratos, né? O custo de processamento de dados hoje ficou muito barato. Você compra CPUs de alta performance por unidade de dólar. Tudo isso acabou trazendo aquilo que a gente chama de computing ubiquitous, a computação onipresente, onde você se integra com tudo, através dos computadores, a rede mundial, que é a internet. Então, veja bem, essas tecnologias todas, como a que eu acabo de citar, nesse caso aí eu estou usando a área de inteligência artificial, processamento digital de sinais, enfim. Tudo isso converge para um momento em que o mundo não tem mais distâncias, né? Se você me permite, eu vou fazer um breviário sobre a evolução das 4 revoluções industriais. Por favor. A primeira delas foi em 1780, com John Watts, quando fez a máquina a vapor, né? O grande efeito disso foram as primeiras máquinas que não tinham energia motriz animal. Então, as primeiras máquinas a vapor, né, fizeram os trens, fizeram os navios, que de uma certa forma aproximaram os centros consumidores e produtores de bens, né? Onde veio a migração do campo para os burgos, né? Enfim, toda aquela história que nós conhecemos bem. A segunda revolução foi em 1905. Muitos ligam à questão da produção em massa do Henry Ford, mas foi a Revolução Industrial, né? Industrial, a segunda revolução. Só que, na realidade, um dos elementos mais significativos nessa revolução foi o motor elétrico, que a partir daí você começou a ter a oportunidade de fazer carros, você ter trens mais rápidos, navios mais rápidos e até mesmo o avião. A terceira, ela vem exatamente com a aplicação do computador dentro das empresas, né? Em que veio facilitar em muitos dos processos manuais que se tornavam enfadonhos e imprecisos. Isso começou na década de 80, não aí foi? Falamos de 70 e 80. Né? E aí é interessante, Humberto, porque hoje a falta de uma compreensão maior sobre a 4.0, que eu vou tentar, pelo menos, dar minha visão, é confundir com a automação. Por exemplo, a primeira Dark Factory, que a gente chama, que é aquela fábrica que é toda apagada as luzes e os robôs, as máquinas trabalham no escuro. Eu vi na Alemanha na década de 80. E as pessoas confundem isso com a 4.0. Movida por robótica. Totalmente automatizada. A última coisa que faltava, ele apagava a luz. Na década de 80. Na década de 1988. Então, veja só. A automação é da Revolução 3.0. E você veja, quando surge a Revolução 3.0, você já tinha tido alguns avanços, mas a relação de integração econômica globalizada ainda era algo incipiente. Quando veio a internet, acabou-se as distâncias. Você tem toda a razão. Nesse momento nós estamos sendo vistos no mundo inteiro. Exato. Nós dois aqui e a o mundo integração das economias, da sociedade, se faz de uma forma fantástica. Esse canal que vocês têm aqui é um exemplo disso. Ou seja, aquelas estruturas de mídias grandes, complexas, etc., elas de repente sofreram a transformação que as inovações trazem, que são disruptivas. Elas acabam com mercados, produtos, e criam outros. A facilidade de informação fez com que, por exemplo, a gente testemunhasse a primavera do Oriente Médio, onde vários países que viviam estados ditatoriais foram derrubados. Por quê? Porque você aumenta o nível de interação entre as pessoas. É verdade. E aí é interessante, Humberto, que eu sempre coloco o seguinte: você tem que procurar sempre entender a ontologia das coisas, a razão de ser das coisas. Então eu costumo dizer o seguinte: o que aconteceu é que os países começaram a ter uma integração tamanha, com uma facilidade de comunicação tamanha, que o nível de complexidade aumentou exageradamente. O que se observa com isso? O comportamento dos mercados mudam numa frequência nunca antes vista. Sim, da noite para o dia. E aí o que aconteceu? Se percebeu que aquelas estruturas administrativas e hierárquicas com decisões centralizadas
já não são mais eficientes o suficiente para que essas organizações sobrevivam. As organizações passam a ter que ter um contexto quase que um ser vivo, independente, com capacidade de autonomia de decisões, de adaptações e flexibilizações que não tenham mais uma centralização. E eu dou o exemplo, a própria internet. A internet, a cada momento que nós estamos falando, está surgindo novos usuários da internet. E a pergunta é, quem é que está administrando, quem é que está gerenciando tudo isso? Sim. Ninguém. É um processo autônomo. Isso aí tem um grupo que estuda isso, que é o grupo da Instituto Santa Fé nos Estados Unidos, que une os melhores cérebros americanos, que eles estudam exatamente as organizações complexas adaptativas, que a natureza é profícua em nos dar exemplo. Eu sempre cito o exemplo de um formigueiro. Você não tem uma liderança, e eles são extremamente estruturados, baseado no quê? Nas interações. Um grande físico chamado Gale Murray, ele, prêmio Nobel, ele diz o seguinte: existe uma identidade, que seria essa inteligência coletiva, que é nada mais, nada menos do que os padrões de interações entre os agentes que formam a organização. Que seria mais ou menos a mão escondida do Adam Smith da economia, que se autorregula. É verdade. Você está entendendo? E, de uma certa forma, chegamos a um tal ponto que extrapolou a condição humana de ter que tratar com um volume de informações, de inferir em cima dessas informações. E aí precisou-se o quê? Precisou-se trazer as tecnologias de uma forma a que pudesse suplantar essa limitação. E, na minha opinião, isso é a 4.0. É o que está ocorrendo nesse momento. Nesse momento. As organizações estão tomando uma transformação onde ela valoriza muito a sua capacidade de adaptabilidade e de se tornar ágil, porque as mudanças ocorrem muito rápida, e a organização precisa se adaptar mantendo-se uma eficiência de sustentabilidade, onde essa velocidade de inferência e tomada de decisões já não vai caber mais ao ser humano. Manuel, fabuloso. Muito obrigado, Manuel, por essa entrevista. Muito obrigado. Eu já não me sinto tão neófito, nem leigo nessa questão de 4.0. E eu quero, acabei de lembrar, Manuel, que no final do mês de maio vai acontecer um evento aqui em Manaus, promovido pelo Corecon Amazonas, que é o ENAM. Você está num painel de abertura, eu já vi, eu li lá, discutindo justamente a indústria 4.0, e estarão aqui conselheiros, né, do Corecon, presidentes dos conselhos do Corecon, de toda a Amazônia Legal, no final de maio. E o Manuel vai estar lá, né, Manuel? Boa. E vou te passar um dado importante, meu amigo. A convite do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ano passado, eu participei do grupo que ajudou a definir as referências da indústria 4.0 para o Brasil. E, claro, nós alinhamos em cima daquilo que é a experiência dos outros e aonde a gente pode adequar para a nossa realidade. E o modelo, que é o modelo referencial para todo mundo, é o modelo da Alemanha, né? E, recentemente, a gente fez uma parceria com a Acatec, que é a Academia de Ciência e Tecnologia da Alemanha, que é onde nasceu a 4.0. Né? Na realidade, nós estamos com uma parceria ela fica em Aachen, na Universidade de Aachen. Eu estou indo em junho para lá, dia 14 e 15, levando um grupo de pessoas para fazermos um treinamento. De Manaus. De Manaus. Por quê? Porque nós fizemos uma parceria, hoje eu represento eles a nível América Latina, em projetos para o que a gente chama de diagnóstico da maturidade 4.0, onde você faz um diagnóstico da empresa e monta um roadmap de como ela vai evoluir dentro da 4.0. E é claro que eu estou vendo também a oportunidade de trazer parcerias a nível acadêmico para nossas universidades, a UEA e a nossa UFAM. Muito bacana. Então, vamos ver se a gente consegue criar essas zonas de capacitação e trazermos para cá, para a região, uma referência nesse caminho. E terminando, eu gostaria de endossar, sem nenhuma correção, tudo que ele disse sobre o reitor Silvio Pulga e também o reitor Dr. Cleinaldo Costa, sobre o dinamismo deles, Exato. sobre a atuação dos dois. Eles vieram aqui na hora do H e conversaram comigo, os dois, e deixaram essa impressão, sem dúvida alguma. Ele traduziu muito bem os dois reitores da Universidade Estadual do Estado do Amazonas e da Universidade Federal do Amazonas. Manuel,
Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, Humberto. E Saúde obrigado pra pela nós. aula. Obrigado a você. Isso não foi uma entrevista, Manel. Deu uma verdadeira aula. E eu vou falar uma coisa para você. Eu vou mandar a cópia desta entrevista para o Dr. Jório Veiga Júnior, uma pessoa pela qual eu tenho muito respeito, que é o secretário de Planejamento do governo Wilson Lima, para que ele possa tomar conhecimento do que você disse aqui no Hora H pela primeira vez sobre as suas impressões sobre essa questão de um novo modelo para o estado do Amazonas e o que deve ser feito para a gente fazer isso. Acho que ele deve ver essa entrevista. Vou mandar para ele e para algumas pessoas também. Manel, muito obrigado. Eu que agradeço, Humberto. Muito obrigado. Obrigado e saúde para nós. Quero dedicar essa entrevista, com permissão do Manel, à dona Gracinha Cardoso, a mãe dele. Uma pessoa que me tratou com um carinho infinito todas as vezes que nós nos encontramos, geralmente no Natal. Ao seu pai também, que sempre me tratou. Quando eu me encontrava com o pai do Manel, ele dizia: como é que tu estás, rapaz? E levantava a mão, me saudando. Deixar um beijo grande onde quer que eles estejam para a vovó Zuma e para a vovó Julieta, para quem, todas as vezes que eu ia na casa do Manel, ela me pedia para eu cantar uma canção em italiano, porque ela morria de saudade da Itália, vovó Julieta. Minha gente, foi bom entrevistar um grande profissional, uma referência acadêmica no estado do Amazonas, mas também um grande amigo que eu carrego no coração, Manel Cardoso. Obrigado, Manel. Muito bem, amanhã nós voltaremos e amanhã eu vou entrevistar Giza Benchimol. Ela é empreendedora quântica, vejam bem, vai falar sobre empreendedorismo quântico e vai falar, qual é o outro assunto, Paulo, que ela vai falar? Ela fala sobre, são dois assuntos interessantes, eu acabei de... Ela é terapeuta, Paulo. Holística, lembrei. Pronto, aliás, lembrei não, Paulo lembrou bem. Amanhã nós vamos falar sobre empreendedorismo quântico, Manel, e terapia holística, com a Giza Benchimol. A gente se vê amanhã. Obrigado, gente.